Vamos lá, gente. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal e o nosso programa O Peso da Saúde. Aqui nesse canal, o que a gente tenta dar de conhecimento aqui? A gente tenta dar conhecimento para você otimizar a sua saúde. Otimizar a saúde no sentido de prevenir as doenças, prevenir consequências desagradáveis dos maus hábitos. É aquela medicina baseada em prevenção mesmo, né? E hoje é um tema muito interessante, é um tema que eu gosto de falar, porque é um tema que eu estudei muito há 6, 7 anos atrás, por causa de alguns problemas que eu tive pessoalmente na minha saúde. Então vamos lá, deixa eu ajeitar aqui para a gente começar a nossa transmissão do tema. O tema hoje é como alimentar sua flora intestinal para emagrecer comendo sem culpa. Então, como é que é isso, Henrique? Como é que nós vamos alimentar? Primeiro, alimentar a flora intestinal. O que é flora intestinal? E por que isso vai emagrecer? Como é que a gente vai emagrecer e vai comer sem culpa, né? Sem culpa, sem medo. Então, é isso que a gente vai falar hoje aqui. Combinado? Ótimo. Intestino e emagrecimento saudável. Por que eu gosto de falar desse tema e por que eu bato muito nessa tecla? E hoje esse canal está até se tornando muito mais relacionado a emagrecimento do que a outras patologias relacionadas à saúde. Mas por quê? Porque, na verdade, o emagrecimento é uma consequência de uma boa saúde. Né? Para a gente tendo uma boa saúde, é quase que inevitável que você emagreça. Então, e por que intestino e emagrecimento saudável? Por que eu peguei esse tema hoje? Eu peguei esse tema porque há 7 anos atrás, eu vou contar uma historiazinha aqui, há 7 anos atrás, eu tive um problema intestinal, eu tive uma diverticulite, e essa diverticulite perfurou, esse divertículo inflamado perfurou. Diverticulite, para quem não sabe, é uma alteração, diverticulite é uma alteração do intestino que faz com que o intestino tenha pequenas bolsinhas no intestino, e essas microbolsinhas, elas inflamem, e essa inflamação ela pode abrir para a cavidade abdominal. E foi o que aconteceu comigo. Na verdade, eu tive um pouquinho mais de sorte, eu tive azar por ter tido diverticulite e por ter tido a perfuração do intestino. Porém, no meu caso, o intestino ele colou, aonde estava inflamado, ele foi tamponado pela bexiga. Então foi um azar danado com muita sorte, porque ele perfurou, mas não foi para a cavidade abdominal. Então eu não tive que ser operado com urgência, não foi uma urgência cirúrgica, mas foi um problema grave que eu tive na época, e eu só me dei conta dessa gravidade depois de alguns dias, porque foi quando a gente fez o ultrassom e viu que tinha tido a perfuração. Até então eu achava que estava tendo uma dor abdominal, achei que era uma alteração de inflamação urinária, mas então por que eu estou falando isso tudo? É porque a partir daí eu comecei a estudar muito a respeito do intestino. Eu achava que sabia sobre o intestino, porque eu estudava muito suplementação. Por que eu estudava suplementação? Porque eu sou um dermatologista que atuo nessa parte estética de gordura localizada, de retirada de gordura localizada, celulite, estria, mexo com essa questão de obesidade, indico colegas para me ajudarem com isso, e na verdade eu descobri que eu sabia muito pouco disso. Eu estava bastante ultrapassado, e se for só isso, estava bom. Eu e a maioria dos colegas estavam ultrapassados, porque no final das contas eu tive que me debruçar nos livros para estudar a respeito disso. Então, hoje a gente vai falar sobre esse emagrecimento saudável relacionando com o intestino e a flora intestinal. Tá legal? Então, vamos lá. Então, intestino, nesse emagrecimento saudável, qual que é a importância disso? Então, a primeira coisa, eu vou falar do intestino, obviamente, mas principalmente da digestão, do sistema digestivo. Eu falo sistema digestivo porque eu sou da antiga, eu estou com 53 anos, na minha época era sistema digestivo e não sistema digestório. Hoje mudaram o nome, mas é a mesma coisa, sistema digestivo, sistema digestório. Eu vou tentar falar sistema digestório para ficar mais atualizado. Então, agora, o que é digestão, na verdade? Né? Vamos falar um pouquinho mais do que de intestino. A digestão ela é aquele processo que faz o que você se alimente, né? Com que você se alimente seja digerido, seja programado para ser absorvido pelo seu organismo, e o que não for uma coisa saudável, o que não for necessário, seja excretado. Então, é aquilo que começa na boca. Então, desde a hora que você coloca o alimento na boca. A digestão começa na boca. Isso é muito importante, porque muitas coisas
estão relacionadas com isso. Se você é uma pessoa que mastiga muito pouco ou que engole quase que inteiro o alimento, você não começou a digestão. E a importância dessa digestão começar na boca é porque os carboidratos, e todos os tipos de carboidratos, na verdade, né, os carboidratos, tanto os naturais quanto os artificiais, eles têm uma digestão iniciada na boca, na amilase salivar. E se você comer muito rápido, não mastigar, esse carboidrato ele vai passar sem ser digerido o suficiente e já vai começar errado a digestão. Então, esse erro inicial é muito problemático, é muito complicado. Deixa eu ver como é que estão os comentários aqui, um momentinho só. Qualquer coisa, isso. Qualquer coisa, vocês me avisem aqui no chat, por favor. Tá legal? Então, essa digestão começa na boca, passa pelo esôfago, vai cair no estômago. Como aqui nessa... Deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Isso aqui eu gosto de brincar com isso aqui, que a gente vai se divertindo ao mesmo tempo que vai passando algum ensinamento aqui. Então, tá. Vamos fazer de verdinho. Vamos fazer de verdinho. Então, ó, o alimento aqui, a boca aqui em cima, o alimento desce, vai passar pelo esôfago e chega no estômago, né, onde tem o ácido clorídrico. Aqui, na boca, começa a digestão com a amilase salivar, pectina. Esse alimento vai sendo transportado aqui para baixo, cai no estômago, onde o ácido clorídrico do estômago vai atuar, mexendo com a digestão mesmo do alimento, né? Você vê que é um processo físico de mastigação e um processo químico, que vai tentar quebrar ao máximo aquele alimento, para aquele alimento ficar o menor possível para cair no intestino delgado, né? E ser absorvido o máximo possível de nutrientes. Então, é uma tentativa de absorção máxima de nutrientes, e é isso que é digestão. E depois de passar pelo estômago, a gente entra para o duodeno, né, que é o início do intestino delgado. Esse pedaçozinho aqui, que eu estou mostrando, eu vou mostrar como é que é isso, porque é muito interessante como é que é dentro do intestino, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos passar para frente. Então, o intestino, deixa eu ver se eu passar para mais um pouquinho para frente aqui, vai ficar interessante. Quer ver? Aqui está faltando... Bom, vamos aqui mesmo. Isso aqui é o intestino, gente. Vocês vão ver que dentro do intestino, deixa eu mudar um pouquinho o tamanho disso aqui para ficar mais legal e mudar essa cor. Joia. Então, aqui, esse lugarzinho aqui é o que eu estou querendo mostrar, tá? Que é o duodeno, início do intestino. Dentro do intestino, o intestino é um tubo, obviamente, e esse tubo, ele é todo cheio de microfilamentos, parecem uns dedinhos. Isso aqui que a gente está mostrando, são os dedinhos, né? As projeções do intestino para dentro do lúmen, para dentro do... Aqui é onde estaria o alimento, ó. O alimento estaria aqui. Essa aqui é a parede do intestino. A parede do intestino é essa aqui. Olha que interessante. Isso aqui eu acho muito legal, porque a gente aprende que o intestino, ele é muito grande, tem uma área muito grande. Mas que área é essa? Essa área é como se você pegasse um lençol e fizesse assim com o lençol, né? Juntasse o lençol todo, ele fica todo plissado, todo enrugadinho. Na hora que você estica, ele tem uma área muito grande. O intestino é isso, mas são digitiformes, são vários dedinhos, assim, projeções, né? Essas projeções, se você pegar o intestino e esticar, ele dá em torno de 500 metros quadrados de intestino. Então, é uma área muito grande para absorver. É claro, a função dela é essa. Agora, isso é interessante? É muito interessante. Porém, o alimento está aqui. Vamos supor que o alimento é esse verdinho aqui, tá? Ele vai já sendo digerido em partículas menores, obviamente, né? Que aqui já estamos no intestino. Já passou pela mastigação, já começou a digestão na boca, já passou pelo ácido clorídrico do estômago, aqui já formou o quimo, que é o que a gente chama aquela massa ali que vai iniciar-se a sua absorção, né? Onde a absorção será iniciada. Olha que interessante, a camada intestinal é uma célulazinha do lado da outra. Olha que legal. É uma célula só. Então, a parede do intestino é uma parede finíssima, é uma parede muito fina. Para quê? Para que o alimento passe e já seja absorvido pelos vasos desses dedinhos ali. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que isso é muito interessante e é muito eficaz, se a gente tiver toxina aqui, essa toxina ela tem que ser barrada aqui. É uma camada só para ser barrada. Por isso que o intestino
além de ser muito vascularizado, ele tem muitas células do sistema imune, né? Então, o intestino tem muitas células do sistema imune. Tá ruim isso aqui, deixa eu trocar essa canetinha aqui. Deixa eu ver se vai melhorar. Ah, melhorou. Melhorou a canetinha aqui. Então, o intestino, deixa eu escrever aqui, ele tem muitas células do sistema imune. Para imunidade, porque, na verdade, o intestino é a primeira barreira aqui que a gente tem. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Tá legal? Então, joia. Vamos... Deixa eu ver. Então, a parede intestinal é basicamente isso. Eu tinha mais uma imagem aqui, mas essa imagem parece que não carregou, infelizmente, aqui, nessa outra telinha aqui. Que pena. Mas, na verdade, era uma imagem do lúmen, do interior do intestino, com esses dígitos, com esses dedinhos. Então, e o que a gente precisa saber? O intestino ele tem uma relação muito, muito íntima com o cérebro. Mas que é isso, Henrique? Por quê? Porque o intestino e o cérebro são vias de mão dupla. O intestino, ele tem muita célula nervosa, né? Ele é muito inervado e tem células nervosas no próprio intestino. Olha que interessante. Na minha época de faculdade, eu terminei a faculdade em 93, há 28 anos atrás. Isso não se sabia, não era desse jeito, né? Não existia essa sabedoria, essa conscientização. Então, existe uma relação íntima entre... Opa, eu passei para frente, deixa eu voltar aqui. Existe uma relação íntima entre o intestino e o cérebro. E é uma via de mão dupla. Assim, você já reparou quando você está estressado, ansioso, você pode ter uma dor de barriga, do mesmo jeito você pode ter palpitação, você pode ter diarreia, né? Mas relacionado ao intestino é dor de barriga, diarreia, parece que tem borboleta no estômago, ou até ao contrário, constipação, né? Obstipação. Então, assim como o cérebro pode lhe provocar um aperto no estômago, né, essa dor de estômago, o intestino também pode transmitir ao cérebro, ao sistema nervoso central, estados de tranquilidade ou de estresse, ou de alarme. E por quê? No intestino é que está a maioria das células de imunidade, né? Olha esse dado que é muito interessante, porque esse dado, cerca de 80% a 90% da serotonina, vamos guardar isso aqui, do nosso corpo é fabricada pelas células nervosas do intestino. Então, ou pelo combinado de células do intestino e pelas microbactérias, ou pela flora intestinal que a gente vai ver para sempre. Na verdade, olha que interessante, o cérebro intestinal fabrica mais serotonina do que o próprio cérebro. Por isso que o cérebro, por isso que hoje o intestino, ele é muito chamado de segundo cérebro, né? É um jeito... Segundo cérebro, pela quantidade de neurônios, né, e pela quantidade de mediadores químicos que são formados, como a própria serotonina. Então, se o intestino não estiver íntegro, você não forma serotonina. E para o intestino estar íntegro, ele tem que estar bem nutrido também em harmonia com o ambiente intraintestinal, né, que é o que a gente vai ver para frente. Então, vamos lá. A razão, olha aqui, isso aqui eu já tinha dito, mas a razão pela qual a maioria do sistema imunológico da gente está ou atua no intestino é muito simples. Porque a parede intestinal é a fronteira, né, é a fronteira com o mundo exterior. Então, a fronteira com o mundo exterior é a parede intestinal. Deixa eu desenhar isso aqui para a gente. Então, a parede intestinal, ela é a fronteira com o mundo exterior. E você viu que é uma camadinha só de célula. É uma camada de célula só. A pele é uma barreira, mas não é uma camada de célula só. O intestino é apenas uma camada de célula por causa da função dele. Mas é uma função, entre aspas, de barreira? Sim. Né? Mas ele tem que absorver. Então, ele não pode ter muita camada de célula, senão ele não absorve. Então, a natureza é sábia. O corpo humano é uma máquina muito bacana, muito, muito bem feita. Né? Então, por esta razão que a parede intestinal tem uma célulazinha só, e mesmo tendo uma célulazinha só, por ter uma célula só, é o contato mais íntimo que a gente tem com o meio externo. E por isso, o sistema imunológico tem que ser muito esperto ali, no sentido de barrar
aquelas coisas que não deveriam entrar no nosso organismo, né? São soldadinhos ali. E, além disso, o que eu disse aqui? Ó? E ela está em comunicação permanente com as demais células do sistema imunológico no corpo. O que eu quero dizer aqui? É que a barreira intestinal, né, as células intestinais, elas estão todas interligadas em termos inervatórios, de inervação, com outras células do organismo, né? Então, a gente tem o tal do nervo vago, né? Tem o nervo vago, que é o 10º nervo craniano, que é um nervo relacionado, é um nervo de mão dupla, que liga cérebro e intestino. Por isso que a gente tem o intestino, gente, é muito interessante como que o intestino afeta o cérebro e o cérebro afeta o intestino. Hoje diz que o intestino afeta muito mais o cérebro do que o contrário. É uma via de mão dupla, de qualquer maneira. Tá legal? Vamos para frente. Tá dando para entender, gente, com relação a isso? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí nos comentários que a gente vai tirando essas dúvidas. E eu vou me empolgando aqui, porque isso aqui é muito interessante. Que pena que não apareceu aqui a questão da foto. Bom, hoje, e o que é microbiota, microbioma, né? O que é bactéria boa, bactéria ruim, o que é flora intestinal, que diabo é isso, que coisa interessante é isso, né, gente? Né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque seria interessante eu mostrar para a gente aqui. Deixa eu ver se eu consigo sair da tela inteira, sair de uma tela cheia. Vou dar um refresh aqui, para a gente ver. Eu acho que vale a pena, porque essas fotos são fotos interessantes, sabe? Vou botar no modo de apresentação novamente. Vamos lá, vamos apresentar. Isso aqui a gente já falou. Aqui, ó. Agora sim. Agora vamos ter o que a gente quer mostrar. Flora intestinal, microbiota e microbioma. Flora intestinal é um termo antigo, de flora intestinal, mas ainda é muito usado, que é bem interessante para a gente entender. Parece que o intestino é como se fosse uma floresta, né? Uma floresta com árvores, animais, água, e aquilo ali é um meio, é um ecossistema, né? Microbiota é micro porque é pequeno, biota é porque são os animais, são os seres que vivem ali. E o bioma é o local, é a troca que existe entre os seres. Microbioma seria isso, então. Então, vamos lá. Vamos brincar um pouquinho aqui. Deixa eu colocar num verde, que eu acho que vai dar certo. Então, o intestino da gente está cheio de pequenos animais, de pequenos organismos, micro-organismos. Esses aqui que eu disse, das vilosidades intestinais. Ó. Então, o intestino é cheio de projeções digitiformes, em forma de dedo, e bactérias, milhares de bactérias, né? Se você juntar a quantidade de bactéria, dá para encher uma garrafa de 1,5 litro de refrigerante, né? Em termos de quantidade. É como se fosse um órgão separado. Seria um órgão, além do que a gente tem, seria um órgão separado do que a gente tem. É um órgão extra ao que nós temos em termos de volume. Por isso a importância muito grande dessas bactérias para a nossa relação simbiótica, né? Em termos de simbiose, de estar bem com essas bactérias, para, ao mesmo tempo que a gente trata das bactérias, as bactérias tratam da gente, fazem o serviço para a gente. As bactérias ajudam na digestão. E daí? E essa microbiota, microbioma, e aí? E daí? Onde é que entra aqui o emagrecimento, né? Então, existe uma relação íntima entre, isso aqui eu já disse, entre intestino e cérebro. Vamos passar para frente um pouquinho, que isso aqui a gente já comentou, né? Então, bactérias boas e bactérias ruins. Aqui que eu queria dizer que as bactérias boas e bactérias ruins, no nosso ponto de vista, né? Porque, na verdade, o que é interessante no intestino é que esse microbioma, que é o ambiente, né? Que essa flora intestinal, que é o ambiente, seja um ambiente agradável para os seres que estão ali vivendo e para o hospedeiro, que é a gente. Então, tem que ter um equilíbrio entre bactérias, porque se uma superar a outra, uma determinada bactéria vai fazer as ações, mais ações que a outra. E o interessante para a gente é ter várias colônias de bactérias, várias espécies. Então, o intestino saudável, em termos de um microbioma saudável, é um microbioma que tenha muita quantidade de espécies de bactérias. Entendeu? Então, bactéria boa e bactéria ruim,
A gente que denominou bactéria boa, bactéria ruim para o nosso, para um melhor entendimento. Mas o interessante é que elas estejam, a quantidade de bactérias que a gente considera boa e a quantidade de bactérias que a gente considera ruim, elas têm que estar em um certo equilíbrio. Felizmente ou infelizmente, existem bactérias ruins, mas sob um determinado ponto de vista. Por quê? Eu vou mostrar para vocês isso aqui. Então, o que são bactérias boas? Que ajustam o nosso metabolismo, tá? E o que são bactérias ruins? É que desajustam o nosso metabolismo. Mas desajustam como o nosso metabolismo? Essas bactérias que a gente denominou de ruins, elas são mais... elas conseguem captar mais a energia dos alimentos. Eles são boas em captar mais calorias. Então, elas são, entre aspas, engordativas, porque com o mesmo alimento, se tiver só dessa bactéria no intestino, essa bactéria vai conseguir metabolizar aquele alimento e vai botar mais energia para dentro. E botar mais energia para dentro é uma bactéria que a energia vai ser transformada, ao sobrar, em gordura. Então, é uma bactéria engordativa. Mas ela é ruim por fazer isso? Ela é ruim porque vai botar muito mais do que deveria. Por isso que a gente considera a bactéria ruim. E tem determinados tipos de bactérias que são... Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Opa, passei demais aqui. Vamos voltar, senão a gente dá spoiler aqui. Né? Aqui, ó. Tem dois filos que a gente fala, né? Dois tipos de bactéria. Bacteroidetes e Firmicutes. As Firmicutes, não precisamos guardar esses nomes não, tá, gente? Mas as Firmicutes são as que a gente denomina de bactérias ruins. E Bacteroidetes são as que a gente denomina de bactérias boas, porque elas ajudam no ajuste metabólico, no sentido de não captar tanta caloria assim, captar a quantidade de caloria necessária e metabolizar esse alimento que a gente está digerindo de uma forma a ajustar o nosso metabolismo, a deixar o nosso metabolismo mais flexível, para queimar ou não gordura ou carboidrato, tá? Eu creio que deu para entender. Mais para frente aqui vai ficar um pouquinho mais claro isso. Então, o que a gente tem que saber? Que tem dois grandes grupos de bactérias, que são os maiores grupos de bactérias, que são esses Firmicutes e bacteroidetes. Eles correspondem a mais ou menos 90% da população intestinal. A gente tem que lembrar que, além de bactéria, a gente tem também leveduras, né? Fungos, vamos dizer assim, leveduras, a gente tem protozoários. Não é só isso, o ambiente intestinal não é só de bactérias, não. Tem outros micro-organismos ali. Agora, o que é muito importante saber? Por isso que a gente fala bactéria ruim, bactéria boa, tá? O que é importante saber? A relação, essa relação entre esses dois grupos de bactérias, entre Firmicutes e Bacteroidetes, é que fazem o microbioma estar ou não em equilíbrio. Esses dois grupos, essa relação que vai determinar se a parede intestinal vai ficar mais inflamatória, se vai haver mais inflamação, e essa relação tem uma relação direta, né? Esses níveis de inflamação têm uma relação direta com a obesidade, que é o nosso caso aqui, mas com diabetes, com doenças arteriais, coronarianas e processos inflamatórios em geral. É isso que a gente fala, por isso que a gente fala que tem alguns alimentos inflamatórios. Como é que diabo é isso de alimento inflamatório, Henrique? Alimento inflamatório é aquele que desequilibra essa flora intestinal de uma maneira que essa flora intestinal ela atua no intestino inflamando essa parede intestinal ou causando até um intestino irritável, né? Um intestino inflamado. E isso gera uma reação em cadeia, tipo dominó, que a gente fica o tempo todo inflamado. O tempo todo, por quê? Porque é ali que está a maioria, no intestino que está a maioria do nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, porque é a primeira barreira, é a barreira mais próxima de uma fila de células só, né? Aquilo que a gente está falando. Então, e o que fazer então? Como é que a gente faz para equilibrar Firmicutes e Bacteroidetes? É assim, a saúde... Vou voltar para o lado aqui, para eu falar isso aqui para vocês. Que a saúde e a variedade desses bichinhos que a gente tem no intestino, dentro do nosso intestino ali, depende dos alimentos que a gente ingere. Então, se esse microbioma, né, se essa variedade de bichinho que tem lá dentro é importante para uma boa absorção, para uma não inflamação, o que faz esses micro-organismos terem ou não maior quantidade de colônias?
o alimento que a gente ingere. Então, eu falo, tudo começa pela boca. Os alimentos ricos em fibras e pobres em açúcares refinados, então os alimentos que têm muita fibra, que não é muito processado, que não tem açúcar refinado, eles propiciam esse equilíbrio, fazendo com que as bactérias boas aumentem a quantidade de número, fique um número maior, do que as bactérias que não que fariam aquela questão de absorção maior de calorias. Entendeu? Então, isso faz essa questão de ter fibras e pobres de açúcar, faz com que a mistura de colônias seja uma mistura saudável para o nosso intestino, sem inflamação do aparelho intestinal e se não está em inflamação do aparelho intestinal, não entra toxina no nosso organismo. Ou se entra muito menos do que deveria. Isso ajuda, inclusive, a manter a integridade da parede intestinal. O aparelho intestinal é coberto por um muco, né? Por isso a gente chama de mucosa intestinal. Dessa forma, vai controlar os processos inflamatórios que a gente tem. Então, a importância do tipo de alimento para a gente alimentar os nossos micro-organismos. Então, a gente tem até que saber como alimentar os micro-organismos para esses micro-organismos viverem em harmonia e não nos prejudicarem, e sim ter uma simbiose com eles, fazer com que eles trabalhem junto com a gente. Muito legal, né? Muito interessante isso. Então, microbiota e microbioma. Isso aqui, o que eu quero dizer aqui? Teve um estudo publicado na revista Nature, por pesquisadores da Universidade de Washington, que constatou que os indivíduos obesos têm 20% a mais das bactérias Firmicutes, em comparação com o indivíduo de peso normal. E o outro trabalho mostrou que 90%, e o trabalho também mostrou que 90% menos de bacteroidetes. Então, aqui, esse estudo, o que ele fala, então? O que a gente tira de informação desse estudo? 20% a mais de Firmicutes e 90% menos de bacteroidetes nas pessoas, nos obesos. Então, os obesos, eles podem ser classificados, ou melhor, as bactérias que ajudam a absorver calorias do mesmo alimento, tira mais caloria daquele alimento, elas estão mais presentes nos obesos. É um causa e efeito. Por esses trabalhos, esse é um dos trabalhos que mostram isso. E por isso a gente tem que ter essa presença para a existência de bactérias boas, bactérias ruins. E a importância de uma simbiose entre as bactérias. Tá bom, Henrique, você falou de um tanto de coisa aí, falou que tem bactéria boa, bactéria ruim, que a digestão começa na boca, que a gente tem que mastigar legal, tal. Mas e aí? Qual que é a coisa prática que a gente tira de tudo isso aí que você está falando? Tá. É muita coisa, sim, é muita coisa. Mas o que a gente tira de tudo? A gente tem que alimentar os nossos micro-organismos. A gente tem que alimentar no sentido bom da palavra. A gente tem que criar uma colônias ali dentro do nosso intestino, de modo que essas colônias vivam em harmonia entre elas e com a gente, né? Por exemplo, quando a gente viaja e vai para um país diferente e se alimenta, a gente pode até alimentar, não precisa ser fast food, não, pode ser alimentação que lá é considerada uma alimentação boa para eles. Isso muda, a gente alimenta, a gente troca um pouco os nossos micro-organismos. E às vezes você pode perceber que quando você viaja, você pode ter dor de barriga, diarreia, constipação. Isso é muito comum, porque a gente troca a flora intestinal, a gente troca essa relação de simbiose entre as nossas bactérias. Elas mudam. E isso acontece diariamente. Elas mudam diariamente. Por isso que diariamente a gente tem que alimentá-las. E daí? O que a gente faz? Como é que a gente alimenta? Os alimentos que a gente tem que fornecer para as nossas bactérias são aqueles alimentos que não deixem, não deem um desequilíbrio nessa flora intestinal de boa ou ruim. Tem que ter mais bactérias boas do que mais bactérias ruins, obviamente. Então, quais alimentos que a gente deve dar para essas bactérias? O interessante, a gente tem que dar para essas bactérias pré-bióticos. Pré-bióticos, assim, a gente tem que alimentar essas bactérias boas. E quais os alimentos que alimentam essas bactérias boas? Os alimentos com fibra e os alimentos que não sejam artificiais, carboidratos artificiais. Que esses carboidratos artificiais eles vão alimentar as bactérias ruins. Então, uma dica que eu dou aqui, que eu gosto muito e que eu faço muito
para os meus pacientes, e que eu faço muito comigo também, são os alimentos fermentados. Os alimentos fermentados, eles são probióticos, como iogurte. Olha que interessante. Picles, chucrute, kefir e o vinagre de maçã. Isso aqui é uma dica tão interessante, porque são coisas bobas, mas são coisas bobas que a gente consegue fazer. Isso está no nosso controle. Eu falo assim, gente, mas quando eu comi picles, falei, mas comer picles, que troço esquisito. Você sabe que é muito interessante, porque como ele é um pré-biótico, né, que ele ajuda, todo alimento fermentado é um alimento pré-biótico, porque já tem, e probiótico, a fermentação é isso, né? Iogurte também, o kefir, que é uma coisa que hoje está muito mais fácil no Brasil da gente conseguir, a gente faz isso, a gente tem bancos de kefir aqui no Brasil, para a gente, bancos, eu falo banco de doação de kefir, porque é fácil da gente, até de fazer em casa. Eu não faço em casa, eu compro pronto, eu prefiro por causa dessa correria da vida. E o vinagre de maçã é muito interessante, alguns horários do dia, uma colherzinha do vinagre de maçã na água, em 100 ml de água, você tomar aquilo meia hora antes de uma refeição, é muito interessante para preparar o intestino para a alimentação. Então, alimentos fermentados é de uma importância muito grande. Agora, o mais importante, e que todo mundo sabe, só que é tão engraçado isso, né? Todo mundo sabe, mas ninguém faz. Né? A gente não faz as coisas que deveríamos fazer. Concentrar nos vegetais, né? Nas fibras, nas frutas, aquelas com menos doce possíveis, né? E mais fibróticas, né? Com pouco açúcar. Abacate né? É o padrão da coisa, mas a gente pode usar frutas e legumes, no caso aqui. Tem pimentão, pepino, tomate, abobrinha, abóbora. Então é uma gama de frutas. Você vai ver, a gente não passa fome de jeito nenhum. É só saber alimentar. Então a gente tem que dar para nossas bactérias os alimentos com fibra e alimentos não processados. E com pouco carboidrato artificial, ou zero de carboidrato artificial, que é quase impossível hoje. E, ao mesmo tempo, se a gente der alimentos fermentados, a gente ajuda demais essas bactérias que estão lá. Né? A gente ajuda essas bactérias a sobreviverem e dá para a gente uma saúde boa, né? Uma saúde intestinal boa. E é desse intestino, esse intestino saudável é que vai fazer com que a gente absorva nutrientes para o nosso metabolismo, para ajuste do nosso metabolismo. Ao mesmo tempo, eu cito aqui gorduras saudáveis. As gorduras saudáveis, na verdade, elas não são prebióticas, né? Porém, elas não pioram a questão da absorção dos nutrientes. Então, a alimentação é um conjunto, né? Aqui o que eu queria dizer, basicamente, é que se você comer carboidratos que não sejam artificiais, comida de verdade mesmo, né? Gorduras saudáveis, proteínas, ovo, peixe, ervas, né? Algumas ervas, algum tempero, isso aqui é interessante, mostarda, salsa, tempero sem restrição que não tenha trigo e soja, né? Isso aqui é um poderoso aliado no sentido de alimentar e a gente se alimentar através de deixar uma flora intestinal bem educada, vamos dizer assim. Aqui talvez vocês não estejam, talvez não, né? Vocês não devem estar vendo isso aqui. Deixa um momentinho só. Vocês não estão vendo isso aqui, mas deixa eu colocar isso. Aqui, ó, alimentos fermentados. Deixa eu escrever de novo isso aqui. Para mostrar para vocês aqui que isso. Alimentos fermentados, que eu disse iogurte, picles, chucrute, kefir, vinagre de maçã, os vegetais, as fibras, as frutas não muito doces. E a gente pode também, isso aqui faz parte, a gente não vai deixar de comer as coisas para isso, não. A gente vai dar um jeito de combinar os alimentos de modo que a gente tenha uma flora intestinal bacana. Que esse nosso órgão microbioma, né? Microbiota, o órgão, na verdade, seria microbioma, porque microbiota são as bactérias. Microbioma é a simbiose. Que nosso órgão trabalha, esse nosso órgão trabalha de uma maneira eficaz. Né? Isso aqui é muito interessante. Isso é novidade, entre aspas. Né? Isso é de muito tempo, mas agora que a turma está realmente fazendo trabalho e vendo que existe a ciência por trás disso aqui. Então, a grande dica aqui, resumindo, é uma coisa que a gente já sabe para o nosso dia, mas a gente sabe, mas não sabe o porquê.
Né? Por que você tem que evitar esses carboidratos artificiais, então, Henrique? Esses carboidratos, essas famosas porcarias aí, as farinhas brancas, o açúcar, alimentos condimentados, alimentos processados, porque esses produtos alimentícios, eles nutrem, quer dizer, eles alimentam as bactérias ruins, as bactérias que são engordativas, que fazem com que mais alimentos entrem, mais calorias entrem no nosso organismo com o mesmo tipo de alimento. E eles são alimentos denominados inflamatórios, porque com essa alteração que eles fazem na flora intestinal, a flora intestinal ela agride mais a parede intestinal, que é uma camadinha só na parede intestinal. E agredindo mais a parede intestinal, faz com que toxinas sejam absorvidas. A absorção de toxinas aumenta. E essa absorção aumentada de toxinas vai gerar um efeito dominó no nosso organismo, desajustar totalmente o nosso metabolismo. E vamos engordar. Entendeu? É isso. Então, o que eu digo aqui, o que eu acho que deveria ficar aqui, e seria muito importante a gente guardar isso, é que a gente não comece uma dieta que terminará algum dia. Dietas passam, né? Comece um estilo de vida, né, que durará para sempre. Você vai perceber os benefícios e vai viver com muito mais saúde, tá? Então, o que eu quero passar aqui é que essas dietas da moda, dieta low carb, dieta cetogênica, elas, se forem aquelas dietas que vão fazer você sofrer, você vai achar que está sendo punido pela dieta, essas dietas elas não são sustentáveis. Eu vou até fazer um vídeo a respeito disso, sustentabilidade ou não de uma dieta. Todas elas vão emagrecer, low carb ou low fat. Por um período, se você restringir algum determinado tipo de alimento, você vai acabar emagrecendo mesmo, não tem jeito, a gente acaba emagrecendo. Mas tem que ser. A dieta, ela tem hora que você não dá conta, não é mais sustentável. Então você tem que ter um estilo de vida que vai durar para sempre. E saber como combinar alimento de forma que você possa ter os seus momentos de celebração, né, de comer de tudo, e aqueles momentos que você vai alimentar realmente a sua célula. Alimentar e nutrir a sua célula. Tá legal? É basicamente isso que eu queria passar para vocês. E o objetivo de um estilo de vida saudável, o que é esse objetivo? O que é um estilo de vida saudável? Você está procurando emagrecer, não. Você está procurando ter saúde. A saúde vai fazer você emagrecer. Por isso a saúde que emagrece você. Né? Não é você emagrecer que você vai ter saúde. Isso é muito importante, porque com isso você vai começar a se conhecer melhor. O objetivo desse estilo de vida saudável é autoconhecimento, é um funcionamento pleno do corpo. Você vai começar a se hackear, a sentir mais você, né? A saber como é que você funciona com determinados alimentos. Você vai comer determinada coisa e fala assim, isso realmente para mim não é legal. Para outra pessoa pode ser, mas para mim não é. E a grande melhora no seu bem-estar, né? No bem-estar, porque intestino está super ligado ao cérebro e o cérebro super ligado ao intestino. Então, alterações intestinais causam problemas de ordem neurológica, de ordem psicológica, né? Ansiedade, depressão, e o contrário é verdadeiro, né? Alterações do sistema nervoso central, né? Do sistema dos cerebrais, alteram o funcionamento do intestino. Tanto que é aquela coisa, né? Antes de fazer uma prova, você tem uma dorzinha de barriga, né? Às vezes até a dorzinha de barriga saudável, que é aquela ansiedade que você precisa, aquela ansiedade aguda, não a crônica. Tá legal? Então, é isso que é um objetivo de um estilo de vida saudável. Resumindo aqui, então, o que a gente precisa saber a respeito disso? A gente precisa saber que o intestino ele é colonizado por bactérias e outros micro-organismos. O microbioma é o conjunto desses micro-organismos e do ambiente, e microbioma é aquela simbiose, né? Os micro-organismos estão em harmonia entre eles. Essa harmonia que é importante. Por quê? Porque existem bactérias que são melhores para nós e bactérias são piores para nós no sentido de inflamação ou não, de serem inflamatórias ou não para o nosso intestino. Então, se a gente conseguir alimentar de uma maneira tal que a gente mantenha esse equilíbrio dessas bactérias, esse equilíbrio das bactérias é que é o grande passo que a gente tem que tentar alcançar com a nossa alimentação. E qual alimentação? A alimentação de fibras e alimentos não processados e sem carboidratos artificiais, que são alimentos processados no frigir dos ovos. Tá legal?
Então, é isso. E se for possível, eu acho que é possível, né? É além desses alimentos, os alimentos fermentados, como eu disse. O vinagre de maçã, o kefir, iogurte. Isso ajuda muito também. E, em determinados horários, eu vou depois fazer um vídeo mais específico de cada um deles, como que usar e tudo, que eu acho que vai ficar bem bacana. E coloque nos comentários aí para a gente ver o que tem de interessante, o que você achou de interessante, o que você acha que eu preciso passar mais para você aqui, o que não ficou claro. Tá legal? Eu agradeço então, a todos vocês. Deixa eu despedir direito de vocês aqui um momentinho só. Eu agradeço muito a oportunidade de estar passando conhecimento para vocês, de passar um pouquinho do que eu tenho, do que eu estudo, e estou à disposição. Tá joia, gente? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.